Maicon, boa tarde, tudo bem? Muito tem se falado sobre esse crescimento do Grêmio, não só pelos 16 jogos invicto, mas pela forma como a equipe voltou a produzir. Já dá para comparar com os momentos principais do Grêmio, e aí eu me refiro, né, a 2016 na Copa do Brasil, a 2017 na Copa Libertadores. Já é possível comparar este momento do Grêmio com aqueles que levaram a equipe a grandes conquistas? É o André Silva aqui da Rádio Gaúcha. Boa tarde, André. Então, são equipes diferentes, né? Jogadores diferentes, mas sem dúvidas a gente vem crescendo bastante durante as competições, né? E jogando como a gente está acostumado, como foi os últimos anos, né? Mas a gente ainda tem muito a melhorar. A gente vai enfrentar adversários aí muito qualificados, então a cada jogo a gente tem que apresentar um futebol melhor para que a gente possa chegar onde a gente está almejando. Michael, boa tarde. Há 2 meses atrás, depois da última derrota de vocês, né, você deu aquela entrevista contundente, né, foi elogiada, se manifestou ali sobre o momento. Hoje, o Grêmio já está no nível que o Michael gosta de ver, né, de futebol bem jogado, de nível de competição nas três, né, que vocês estão envolvidos. Eduardo Moura, do GE. Boa tarde, Eduardo. Então, naquele episódio, realmente a gente não vinha jogando como a gente gostaria, mas em nenhum momento a gente deixou de acreditar que a gente pudesse chegar ao nível que a gente está jogando hoje e, sem dúvidas, querendo melhorar ainda mais. Eu acho que a gente não pode achar que está tudo errado quando as coisas não estão funcionando como a gente está acostumado e também não achar que está tudo certo nesse momento bom que a gente está vivendo. Então, cada jogo a gente vem se cobrando para que a gente possa melhorar, fazer jogos melhores, né, para que a gente possa ir crescer cada vez mais como equipe, né, e poder buscar os títulos. A gente sabe que não é fácil, que a gente vai encontrar grandes adversários, mas que a gente vem crescendo no momento certo e isso pode facilitar para a gente. Maicon, em uma eliminatória de 180 minutos, onde a decisão se dará fora de casa contra o Santos, o que é fundamental nesse primeiro encontro que não pode faltar para o Grêmio nessa partida de quarta-feira? Matheus Dávila, Band. Boa tarde, Matheus. Acho que a gente tem que se concentrar primeiro na primeira partida, né, fazer um grande jogo dentro de casa, saber que a gente vai enfrentar um adversário muito qualificado, com grandes jogadores, mas que dentro de casa a gente tem que ter concentração total, foco, não tomar gol, que é muito importante também, e respeitar o adversário, como a gente sempre faz com todas as equipes, mas dentro de casa a gente tem que se impor, para que a gente possa fazer um grande jogo e sair com resultado positivo. Maicon, quando a gente fala do crescimento do Grêmio, a gente também fala, dos jogadores vindos da base, os jogadores mais jovens. Eu acredito que há uns 2 anos atrás eu te fiz essa mesma pergunta. Você é um dos líderes, talvez um dos principais líderes desse grupo. Como trabalhar esses momentos decisivos com esses jogadores vindos da base e que estão fazendo a diferença também nesse momento do Grêmio? É o Rafael Pfeiffer, da Rádio Guaíba. Boa tarde, Rafael. Então, são jogadores jovens, mas bem maduros, sabendo que têm responsabilidade também, assim como nós, jogadores mais experientes. Eles vêm nos ajudando bastante, decidindo jogos, e eles têm o objetivo de deixar o nome deles na história do clube. Então, a cada jogo, eles mesmos se cobram entre eles para que possam estar sempre melhorando, fazendo grandes jogos e ajudando o Grêmio como eles vêm fazendo agora. Boa tarde, Maicon. Você é uma peça muito importante para o Renato, não só pela qualidade técnica, mas também como experiência e liderança de grupo, mas não tem conseguido atuar em todos os jogos e também os 90 minutos. A pergunta é, você se sente bem fisicamente para começar essa partida contra o Santos? E se sim, para atuar quanto tempo? Os 90 minutos? Lucas Katsurayama, da Rádio Grenal. Boa tarde, Lucas. Então, desde quando o professor chegou aqui, ele sempre faz esse rodízio, sempre procura dar oportunidade para todos os jogadores, deixar todo mundo em condições de jogo, independente de quem ele coloca em campo. Aqui não tem titular, não tem reserva, aqui tem sim um grupo muito forte, e quem ele coloca sempre procura fazer o seu melhor para corresponder ao que ele espera, e dar vitórias ao Grêmio, que é o único objetivo do grupo aqui. Aqui a gente tem um grupo muito forte, muito unido, que independente do jogador que vá atuar,
a gente sabe que o jogador vai procurar fazer o seu melhor para corresponder à altura. Maicon, vamos voltar um pouquinho ali naquele período em que tu deu a entrevista. Logo depois das declarações, vocês internamente conversaram? Vocês conversaram entre vocês jogadores, as lideranças, Maicon, Jeromel, Kahneman, puxaram algum tipo de mobilização naquele momento? E o que vocês falam também sobre essas duas decisões muito próximas umas das outras, a Libertadores e a Copa do Brasil nesse mês de dezembro? Jeremias Werneck, do UOL Esporte e do SBT. Boa tarde, Jeremias. Então, nos momentos mais complicados e até nesse momento que a gente vem vivendo agora, a gente sempre conversa, né? Sempre procura melhorar, ajustar algumas coisas, ver o que a gente pode corrigir, o que a gente pode acrescentar, né? Então, é sempre assim, independente do momento que a gente vive, a gente está sempre buscando coisas boas para que a gente possa crescer nas competições que a gente vem disputando e quanto as decisões que a gente vai ter pela frente aí, primeiro pensar no Santos, que é um adversário muito difícil, mas sem dúvidas todas as equipes gostariam de estar vivendo o momento que a gente está vivendo pelas decisões que a gente vai ter. Então, a gente já está acostumado, os últimos anos tem sido assim, feliz somos nós que estamos mais uma vez aí em duas decisões, né, e ali no G4 do Campeonato Brasileiro também, mas hoje o nosso pensamento é Santos, um adversário muito difícil, a gente sabe que vai ter que jogar muito aí para poder passar deles e a gente está muito preparado para isso. Michael, tudo bem? O Grêmio vai pegar dois adversários tradicionais agora em fases decisivas, né? São Paulo e agora começa a decisão contra o Santos. O quanto que jogar contra esses times tradicionais do futebol brasileiro, fortes, sem a torcida, pode influenciar no desempenho do Grêmio, no futebol do Grêmio, vocês dentro de campo? Quanto que não ter a torcida contra esses times mais fortes pode influenciar? Gustavo Berton, Fox Sports, ESPN, Grupo Disney. Boa tarde, Gustavo. Então, não vai ter torcida para a gente aqui e não vai ter torcida na casa deles também, né? Então, é sempre ruim você jogar com o estádio vazio, né? Mas a gente já acostumou um pouco porque já jogamos bastante jogos assim, tanto dentro de casa como fora. É claro que com o apoio do torcedor é muito melhor, né? Mas a gente tem que se concentrar para poder fazer um grande jogo. A gente sabe que é difícil e a gente está muito preparado para poder enfrentar esses adversários que a gente tem pela frente aí, para a gente ir em busca dos nossos objetivos. Boa tarde, Maicon. Maicon, desde a tua chegada, o Grêmio vem formando volantes de extrema qualidade técnica, como o Arthur, o Wallace, Matheus e agora o Darlan. E todos eles falam muito bem de ti e da tua influência na formação deles. Fala um pouco sobre esse teu trabalho junto a essa gurizada oriunda da base. Mário Godoy, da Rádio Pachola. Boa tarde, Mário. Então, acho que eu procuro passar um pouco da experiência do que eu já vivi, né, nesses anos de carreira que eu tenho, né, mas a qualidade eu acho que já vem deles, né, são jogadores muito qualificados, com potencial muito grande, né, tanto os que estão aqui como os que já saíram, então procuro só contribuir um pouquinho dentro de campo ali com o que eu já vivi, mas sem dúvidas eles também me ajudam bastante, com a juventude, com a qualidade deles, acrescentam, a gente procura se entender dentro de campo ali para que a gente possa fazer grandes partidas aí e estar sempre ajudando o Grêmio. Maicon, você falou agora sobre os meninos da base, mas eu queria ouvir você falar sobre um em especial, que é o Darlan, que foi fundamental para o Grêmio no momento que você esteve ausente. E hoje vocês competem diretamente por uma vaga. Então eu queria te ouvir sobre esse momento do Darlan e como é essa troca de vocês. A Aline Nastari, Esporte Interativo. Então, Aline, a competição é entre todos ali, né? Só entre eu e o Darlan não. É entre o Darlan e o Matheus, entre eu e o Lucas, né? E assim com outros jogadores que tem. Eu acho que isso fortalece o grupo, faz com que a gente procure estar sempre em alto nível, mas sem dúvidas quem ganha é o nosso torcedor, é o Grêmio, porque quem jogar vai sempre corresponder, então é dessa maneira que o nosso torcedor está vendo a nossa equipe, né? Porque às vezes se você tiver só um e aí você perde um, com a quantidade de jogos que tem, é muito difícil um jogador jogar todas as partidas, então o grupo é muito qualificado, os jogadores que têm jogado, Darlan, Lucas, né, o Matheus, tem o Lucas Araújo e assim vem com outros jogadores, sem dúvida está correspondendo o que o professor Renato pede
e isso deixa o grupo muito forte, não só na nossa posição ali, mas nas laterais, na zaga, né, do meio para frente ali, os extremos, os atacantes, então os goleiros também. Então a gente tem jogadores de muita qualidade aqui que quem jogar sempre vai procurar fazer o melhor para ajudar o Grêmio. Oi, Maicon, tudo bem? O time atual do Grêmio tem 2 casos de jogadores experientes com mais de 30 anos que mudaram a atuação ao longo do tempo. Tem o Diego Souza, que já foi meia, agora é centroavante, e tu que já foi um 10 e agora é um volante, por mais que seja um volante que também participa bastante das jogadas. É normal o jogador ao longo do tempo mudar de característica? Como é que foi esse processo para você? Vitor La Regina, da RBS TV. Boa tarde, Vitor. Então, o jogador tem que ter também um pouquinho de inteligência, saber onde ele se encaixa melhor, né? Eu procurei fazer isso, o Diego também, a gente começou até junto lá no Fluminense, nós éramos volante, meia, né? Hoje o Diego é atacante, artilheiro, né? Eu pude também ter sucesso aqui no Grêmio, jogando de volante, já vinha jogando em outras equipes também, né? Mas aqui eu pude lanchar mais ainda, então a gente procura ali se adaptar o mais rápido possível numa outra função também, porque do nível que está hoje, né, de jogadores, de competitividade, a gente acaba tendo que jogar em outras funções para poder atuar. Então eu procurei fazer isso, estou bem, consigo enxergar o jogo melhor na função que eu jogo. O Diego ali de centroavante, por ser forte, por conseguir fazer uma tabela na área, cabeceia muito bem também, vem fazendo muitos gols para a gente aí, é assim que a gente vai se adaptando para poder jogar, senão a gente acaba ficando para trás.